com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos. Pulamos agora para mais 1.154 mil inscritos no canal. Quero dar boas-vindas a esses novos, mais 1.000 novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. Espero estar aqui com a explanação do Evangelho, tirando as suas dúvidas, trazendo coerência. Um abençoado de uma faculdade em teologia me disse que depois que passou a assistir o nosso canal e de mais alguns irmãos do Evangelho da Graça de Deus, a Bíblia teve mais sentido, a vida teve mais cor. Que bom que nós possamos contribuir para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Bem-vindos os novos inscritos. Meu nome é Geraldo Moraes. Nós estamos aqui na Vila Sarapuí, no Rio de Janeiro, levando este entendimento a todos quanto possível, fazendo que o Evangelho siga o seu curso, alcançando os eleitos. E é você que já é o meu companheiro de combate. Continue, veja aí, os resultados são visíveis. Curta, compartilhe e dê o seu like. Olha, nós temos visualizações expressivas, temos canais, temos vídeos com 1.600.000, 800.000, 700, 300, 600. Temos vídeos semanalmente que batem a casa de 10 a 35 mil. Nós precisamos do seu like para que os vídeos sejam impulsionados. Não custa nada. Assistiu, gostou, dê aquele like. Você, do outro lado, me ajudando. Eu, do lado de cá, me sentindo encorajado e inspirado. Vamos juntos levando esta palavra. Pois bem, o tema da nossa live é: eu preciso fazer uma pequena correção depois aí. É porque quando a gente digita aqui no telefone fica um pouco complicado. Eu preciso fazer uma correção no texto. O texto, a live, o tema da live correto é: a segunda vinda de Jesus era para os não salvos. Quem vê, entenda. Aí está aí a forma correta. Vê aí, tá bom? Se houver necessidade, a gente corrige novamente. Ora, a segunda vinda de Jesus, e quem disse que ele viria a segunda vez foi o escritor dos Hebreus. Nós entendemos que foi Paulo. O apóstolo Paulo disse que ele viria uma segunda vinda. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 36 e 37, ele disse que esta vinda não iria demorar, seria para aqueles dias. Antes de ler o texto, eu gostaria de dividir com vocês. A religião evangélica está aí, se eu não me engano, não me falha a memória, há 170 anos nesse país. Veja, instituíram faculdades de teologia, cursos, bacharelado, doutor em divindade, tem de tudo. Só não tem uma defesa clara, limpa do Evangelho. O que se defende são ideais, se defende títulos, nomenclatura, se defende instituição. O que está aí fora não é uma defesa do Evangelho, não há uma hermenêutica, não é uma defesa clara dos textos. Eu vou lhe ser sincero, como eu procuro ser. Nós trouxemos uma repaginada na forma de ler. Nós temos um vídeo que diz isso, como ler a Bíblia. Nunca nos ensinaram que nós deveríamos respeitar a conjugação verbal. Nunca nos ensinaram isto. Aí você vê que a maioria dos pseudos pastores são tudo futurista.
leem a Bíblia como se ela fosse escrita hoje. A cada ano que passa, aquilo é para hoje, aquilo é para hoje. Vão aplicando as profecias, os textos bíblicos na vida das pessoas. Não fazem uma análise profunda que aquele texto estava sendo direcionado a um povo, a um rei. Você vê, as pessoas pegam as profecias do antigo pacto e encaixam na vida das pessoas. Há uma desonestidade com o texto bíblico. Perdem-se a integridade do contexto histórico e cultural para defender o quê? Ideias. Eu não estou aqui para defender ideias. Também não estou aqui para defender Deus. Deus não precisa de um advogado e nem de um defensor. Eu não sou defensor de Deus. Eu estou aqui expondo um entendimento respeitando o tempo, a cultura, o contexto histórico, a ação verbal. Só que quando você apresenta isto, e que são argumentos fortes e irrefutáveis, a turma da nomenclatura, os os senhores dos anéis, aqueles que foram manipulados e querem de qualquer maneira ter um chamado, começam a defender as suas ideias, que diante do fato que apresentamos, são ideias extremamente contrárias a uma defesa autêntica e genuína do Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que não a você que está reunido como igreja aqui esta noite. Aliás, meu muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, você aí no conforto do seu lar, está nesse momento aqui numa reunião agradável. Você vê que o que se trata aqui é do Evangelho. Aqui não se xinga um, xinga outro e chama... Não, nada disso. Nós estamos aqui tratando do Evangelho, nós estamos aqui com os olhos iluminados, procurando ter coerência naquilo que se lê. Isso não é mais uma reunião que estamos fazendo sem sentido nenhum. Jesus é a porta. Olha aí, não, isso perdeu o sentido quando, de fato, de verdade, nós descobrimos a nossa herança e a nossa posição em Cristo. Então, eu vou fazer uma pergunta para aquelas pessoas que vão entrar aqui, porque elas são atraídas pelo tema. Eu vou fazer uma pergunta. Você defende evangelho ou defende ideias? Não é para você, Igreja de Cristo, junto comigo, membros do mesmo corpo. É para aquelas pessoas que, neste momento, já estão entrando aqui, brigando, discutindo. Mas veja, eles não apresentam teses, eles não refutam com conhecimento, refutam defendendo ideias, tradições de homens, placas, denominações. Isto é de uma desonestidade. Eu não estou aqui defendendo igreja nenhuma. Não estou aqui também defendendo Deus. Eu estou aqui expondo um entendimento coerente. Então a pergunta é: você defende evangelho ou você defende ideias? Porque há 170 anos de existência da igreja, a chamada igreja sempre defendeu ideia e tradição. Não, é porque na minha igreja é assim. Cada igreja tem a sua doutrina. Olha, isso é defender tradição, isso é defender ideias. A igreja só existe uma e ela só tem uma doutrina. Nos dias de Paulo, ele chamou de sã doutrina, uma doutrina saudável. Ele não sabia, mas havia muitos rudimentos em Paulo. Havia ainda muitas coisas a serem esclarecidas. Paulo estava vivendo ainda no fundamento, faltava a edificação. Paulo ainda vivia num cruzamento pactual. Então, o que ele chamava de sã doutrina, ainda tinha por parte dele, como judeu, ainda a totalidade da graça não havia sido estabelecida, ainda havia, sabe? Ele falou com Timóteo
para apresentar a viúva e lavar os pés. Ele mesmo entrou no templo, ia à festa de Pentecostes, todas essas coisas que já expomos e discorremos minuciosamente, explicando aos senhores que naqueles dias havia um cruzamento pactual. Isso já está entendido entre nós. Aliás, nunca nos mostraram isso. Anos a fios na igreja, nunca, nem as chamadas igrejas em graça, nunca tiveram essa visão e esse entendimento que nos dias de Paulo os pactos se cruzavam. Então, 170 anos da existência da religião, o que se defenderam foi ideias. E quando você apresenta um texto, como eu vou apresentar, com bases fortes, sólidas, com entendimento iluminado, em cima de um texto, você pode ter um insight, a coerência, quando você se coloca no tempo verbal, no contexto em que Paulo estava vivendo, quando você entra na mente de Paulo, quando você olha para os dias de Paulo e não trazendo esta passagem para os nossos dias. Foi isso que a religião fez. Trazia as passagens de Paulo para os nossos dias e aplicava nas vidas. Mas quando você entende perfeitamente o contexto histórico, a conjugação verbal, você olha para os escritos de Paulo e vendo com a mente os dias dele, você consegue viver o que ele viveu, você consegue andar pelas ruas de Jerusalém, se é que você me entende o que eu quero te passar, você consegue viver, embora apenas pela janela, olhando para o pretérito, você consegue ver que Paulo não estava profetizando para um futuro há séculos para frente. Paulo estava vivenciando aquilo que era uma realidade muito forte e existente nos seus dias. Então, a segunda vinda de Jesus era para quem? Para a igreja do novo pacto, que somos nós? Era para quem? Vamos ler? Vamos. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 28. Acreditamos, eu sei que tem muitos teólogos às espreitas num farisaísmo, numa religião farisaica, às espreitas, nos vigiando. Então, quando você diz, Paulo escreveu os Hebreus, eles uivam e dizem, mas não tem, não está escrito, pode ser Barnabé. Então, nós, o povo da graça de Deus, acredita pelo seu contexto, pela sua linguística, pelas suas expressões, suas convicções, o conhecimento literário entre a lei e a graça, acreditamos que foi Paulo. Embora alguém apresente argumento forte dizendo que não foi Paulo, é por isso que eu sempre cito o escritor aos Hebreus, porque para mim não faz diferença se foi Paulo, Jerônimo ou Barnabé. Eu quero saber o teor do que se está escrito. E o teor da escrita aos Hebreus, neste texto, diz o seguinte: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Veja, não vai haver terceira vez. Disse que aparecerá a segunda vez sem pecado a quem? Ele vai aparecer uma segunda vez a quem? Por favor, se você defende evangelho, leia o evangelho e seja honesto. Não seja como um abençoado que teve a patifaria, a expressão é essa, de dizer, eu sei que está aí, você está mostrando, mas eu prefiro não acreditar, porque você chegou ontem, você não fez teologia. Desonesto. Alô, você deve estar me ouvindo, você é um patife. Você não defende evangelho, você defende ideias. Como não foi apresentado a você este argumento, você ignora. E a tudo que você não entende, você difama e calunia. Sabe por quê? Porque não é evangelho que você defende. Você defende as suas ideias,
as suas razões e suas convicções, e que diante do evangelho é nula. Então está claro o texto. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Segundo este texto, a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, era para quem? Para quem o estava aguardando para a salvação. Aí vem Geraldo batendo em bumbum. Pático, bum, pático, bum, pático, bum, pático, bum. Aí é que eles não gostam. Ora, se o escritor dos Hebreus está dizendo que ele viria uma segunda vez para quem o aguarda para a salvação, significa que ninguém pode dizer que está salvo se Jesus não veio ainda. Capite? Good morning. Ou good night. Correto ou não correto? Se ele vai vir para quem está o aguardando para a salvação, e ele não veio ainda, então quem está aguardando Jesus voltar, ainda não está salvo. De acordo com a hermenêutica, a interpretação deste texto. Capite? Ui. Então, quer dizer que quando alguém diz salvo, sempre salvo, ele precisa entender que Jesus já veio. Porque se ele diz eu estou salvo, sempre salvo, e Jesus não veio, ele vai contra esse texto. Porque a vinda de Jesus era para quem estava aguardando ele para ser salvo. Sim ou não? Está escrito claro como a neve. Então entenda. Para os judeus, juízo. Para a igreja no primeiro século, salvação. Esta palavra salvação no grego é sotéria ou soteria. Esta palavra quer dizer redenção. Era isto que os irmãos do primeiro século, Paulo, os Coríntios, Paulo, Tessalonicenses, Paulo e todos os irmãos que viveram no Genea, na primeira era, estavam aguardando Jesus, o Filho do Homem, para ser, ou melhor, na expressão correta, para ter soteria, para ter a redenção, para ter o resgate. Ora, se Jesus não veio, ninguém pode ter sido salvo ainda. Porque sotéria era a completa salvação. Era a salvação total. Eles viviam, como pregou Paulo em Romanos, na ardente expectativa da redenção do corpo, que eram aprisionados no Hades. Ora, Paulo disse, ele vai aparecer uma segunda vez. Quando é que isto aconteceria? Paulo disse em Hebreus, capítulo de número 10, porque depois dessa expressão, isto se tornou uma expectativa muito grande. E todos queriam saber quando é que isso vai acontecer. Continua ainda o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 37. O argumento está discorrendo. A Bíblia foi dividida em capítulos e em versículos por Hugo de Saint-Cher. Mas Paulo não escreveu o capítulo 1, versículo 2. Ninguém escreve uma carta assim. Isto é um argumento corrido. E no desenvolver do argumento, da escrita, da epístola, lá na frente, acredito eu, que com uma notícia daquela, causou-se um burburinho e uma curiosidade, querendo saber quando ele apareceria uma segunda vez para os que estavam aguardando para a salvação. E no decorrer do argumento, que ninguém escreve uma epístola botando versículo, quem fez isso foi Hugo de Saint-Cher, que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos para os estudos que se dão hoje.
e fácil localização dos textos que se querem para disseminar um conhecimento. Então ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Virá quando? Uma segunda vez. Paulo disse o quê? Não tardará. Agora, é claro, quem defende ideias que sustentou a vida inteira, que o corpo ia atravessar paredes, que ia ter um corpo igual ao dele ainda nesta terra, quem defende ideias de que ele vai vir numa nuvem, todo olho verá, e ele vai aparecer de novo, como Jesus de Nazaré, as mãos furadas. Quem defende essa ideia diante de uma revelação profunda como esta, de um assunto com coerência, limpa, tranquila, respaldada no contexto histórico, numa conjugação verbal perfeita, quem entende isso diz realmente. Porque para algumas pessoas que se disseram sábias, ter que assumir isto aqui é vergonhoso. Vergonhoso para mim é defender ideias contra o evangelho. Para mim não é vergonhoso. Um rapaz hoje me ligou, nem sei de onde é esse abençoado, disse para mim, não tem vergonha na cara não? Você que se diz um pregador do evangelho, todo sujo, trabalhando, falando de Deus. Eu disse, vergonhoso? É se eu fosse igual a você, um patife que rouba as pessoas em nome de Deus, que vive da fé alheia. Você é tomador de dinheiro, seu patife. Eu, vergonha de estar trabalhando? Eu, vergonha de, com o suor do meu rosto, honestamente, sustentar a minha família? Quem tem que ter vergonha é você, que rouba, manipula, engana e que defende instituições e defende razões que não cabem dentro da verdade do Evangelho. Eu teria vergonha de se uma verdade dessa fosse apresentada e porque não chegou a mim, porque Deus não revelou a mim, eu querer lutar contra isso. Sabe o que o Cristo ressuscitado disse a Paulo no caminho de Damasco? Dura coisa é para ti recalcitrar. As pessoas estão recalcitrando, lutando contra, se machucando e se ferindo contra estas verdades. A segunda vinda era para os irmãos do primeiro século, que estavam aguardando ele para a salvação. A pergunta que eu faço é, quem aqui nesta live está aguardando Jesus para a salvação? Quem? Ninguém, que se tiver, eu taco água aqui, ó. Ninguém aqui está aguardando ele para a salvação. Estamos salvos. Nosso corpo, em termos espirituais, já está transformado. Quando descer esse corpo aí, meu amado, o teu espírito já aparece diante do Pai, o corpo igualzinho dele. Paulo disse em Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha isso aí. Quando é que Paulo escreveu essa epístola? Escreveu hoje? Escreveu ontem? Será que Paulo delirou quando disse isso aqui? Já pregamos várias vezes. Agora, eu defendo o evangelho. Não defendo de espada, de guerra, fazendo inimigos, atacando um, atacando o outro. Defendo apresentando coerência. Isto é uma defesa. Eu não estou defendendo Deus. Eu não estou defendendo o evangelho, perseguindo quem prega o evangelho. Isso não é defender o evangelho. Isto é defender uma tese pessoal. Se incomoda com a verdade, não tem a aprovação de Deus, abre ali e Deus fecha. Procura as pessoas, não vão, porque não adianta. Não adianta, as pessoas estão atrás de conteúdo sólido. O povo não quer perder o seu tempo diante de anéis, diante de antiguidade. Eles estão pensando que antiguidade na graça é posto. Meu amado, quem chegou hoje tem o mesmo direito de quem chegou há 10 anos atrás. Vocês estão nessa ainda, abençoados? E digo isto, Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Ah, os romanos conheciam o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação, olha,
Paulo e os irmãos em Roma. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ora, mas Jesus já havia morrido. Não salvaram eles na cruz? Que salvação é essa que eles estavam aguardando? Sabe qual era a salvação? Sotéria. Era que quando ele se manifestasse a segunda vez, eles receberiam a redenção do corpo, a salvação esperada no primeiro século da era cristã. Jesus disse que a tribulação iria acontecer naquela geração, que o céu e a terra, isto era uma linguagem escatológica, profética, iriam passar naquela geração. Mateus 24, 34. Os insuportáveis, os insubordinados, não conseguem refutar esses argumentos e desqualificam o evangelho que eles não podem defender. Porque como que eu vou defender algo que eu estou desqualificando? Então, se apresenta pensamentos, especulações, ideias e desonestidade, que eu fui grosseiro, como não desejaria ser, tendo que chamar um camarada desse de patife, porque disse que para mim, como que você se diz? Primeiro que eu nunca me disse que sou pregador do evangelho. Eu não preciso disto. Quem prega o evangelho está notório. Não precisa defender ideias, não precisa tomar sobre si prerrogativa, não precisa dizer eu sou, eu sou, eu sou. Quem prega o evangelho, abre o evangelho e fala do evangelho. As pessoas veem a pureza em quem prega, com lealdade e com sinceridade. Então disse que a nossa salvação, Paulo dizendo aos irmãos, está agora mais perto. Não estava longe, há 2000 anos. Aquele que vem virá e não tardará. Era para aqueles dias. Toda a argumentação da vinda de Jesus não foi escrita para esses dias. Este argumento era para os irmãos no primeiro século. Genea era naquela era, era naquele aion, era para aquele sistema de coisas abaláveis. Paulo disse também aos hebreus, desculpe, os doutores estão assistindo o burro com a quarta série. O escritor dos hebreus disse que nós recebemos agora um reino inabalável, porque a remoção das coisas abaláveis já havia passado. Então, esta é um argumento em que eles não conseguem se desvencilhar. Está aí, exposto, isto afronta, isto tira, sabe, as gemadas, isto tira os anéis, tira os diplomas, porque é notório que Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são. E os que têm simplicidade e humildade, os que querem realmente evangelho, não estão nem aí. Um abençoado me disse, glória a Deus pela sua vida e de diversos irmãos que estão pregando no YouTube, porque eu achava que conhecia a graça, 20 anos defendendo anjos a meu favor, há 20 anos achando que eu ia atravessar a parede. Hoje eu entendo que toda a argumentação bíblica ela transcorria para o contexto judaico. A vinda de Jesus, do Filho do Homem, que era o codinome Jesus de Nazaré, ela teve o primeiro, o juízo contra a cidade santa, o templo, lá em Jerusalém. E a segunda vinda, reunir os escolhidos que viviam naquele Genea, naquela era, e dar-lhes a redenção. A morte foi o último inimigo a ser vencido. Não era morte biológica, era morte adeana. De lá para cá, todos nós podemos dizer o que ele já havia dito a Pedro. As portas do Hades, que era as portas, a força do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja. Quem crê em mim já passou da morte para a vida e não entraria em juízo. Isto
se encaixou com uma luva quando ele veio em juízo, julgou Israel e os eleitos. Ele reuniu dos quatro cantos daquela geração, reivindicou os espíritos dos eleitos, primeiros os que dormiam, depois os vivos. E aí a soltéria ou solteria teve de fim, de fato e de verdade concretizada. Bem, eu defendo o Evangelho e trago os meus argumentos. Não estou aqui querendo dizer que você pense desta maneira, mas eu estou apresentando os meus argumentos. Outros vão apresentar. Nós podemos, então, em contrapartida, se eles mostrarem o argumento, porque Paulo era um pregador para o seu tempo e não para o meu. Paulo, quando estava andando em Jerusalém, não estava pensando no que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Paulo não era um vidente. Paulo era um pregador, um profeta segundo o dom. Pregava o evangelho. Paulo não estava profetizando para séculos futuros. Isso era evidência. Paulo estava vivendo um futuro presente. Olhando daqui, o que Paulo viveu era pretérito. O que Paulo vivia nos seus dias era um futuro bem próximo. Ele disse: aquele que há de vir virá e não tardará. Eis a pergunta. Se você defende o evangelho, não precisa gostar de mim. Não precisa morrer de amores por mim. Se você defende o evangelho, não precisa mandar rosa, chocolate, bombom, suco, cuscuz, bolo de banana, de farinha de aveia. Não precisa mandar essas coisas gostosas para mim. Se você defende o evangelho, seja humilde. Pare de recalcitrar contra os aguilhões. Está ficando feio. É maciço, pelo menos nesse canal, as pessoas que entendem com esta sabedoria de Deus e não de Geraldo. Porque está aqui, Geraldo seria desleal se entrasse aqui porque eu sou sábio, porque eu sei, porque Deus que me livre. Nós corremos disso do sistema, esse nariz em pé, esta pompa, esta soberba. A honra e a glória pertence a Cristo. A revelação é dele. A glória é dele. A sabedoria é dele. Ele se manifesta, dá a quem ele quiser. Eu aplaudo de pé os pregadores da graça de Deus e aprendo com eles. Já citei vários deles aqui nesse canal. Agora, eu seria desonesto se alguém pregasse uma verdade estampada, nua, clara, limpa como esta, e eu lutasse contra isto aqui, aquela linguagem lá em Damasco. Jesus disse a Paulo: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou terminar com uma frase de Filipenses 1,15 que eu dei para esse patife que me ligou hoje. Alguns, Filipenses capítulo 1, versículo 15, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Não tive nem tempo de ler como está aqui na minha outra tradução. Alguns, naturalmente, Bíblia Viva, estão pregando a boa nova porque têm inveja do modo como Deus tem me usado. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, diz a versão Bíblia Viva, têm motivos mais puros e pregam porque me amam, pois sabem que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender a verdade. Olha isso aí. Olha que tremendo. Alguns pregam para me fazer inveja, pensando que seu êxito aumentará minhas tristezas aqui no cárcere. 19.
Mas não me importa a razão pelo qual eles o estão fazendo. Perdura o fato de que a boa nova de Cristo está sendo pregada, disse Paulo, e eu fico alegre. A mim não me importa. Nós estamos em um outro patamar. Quem anda na escatologia consumada, quem entende o contexto histórico, quem se aprofundou no que passou lá em Jerusalém, alô, está em um outro patamar. Já atingimos um estágio de glória tão grande que nada nos aborrece, nada nos deixa nervoso. Existe uma frase de um cantor secular que diz: o homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. E é isso que nós, deste canal e dos demais canais que defendem a escatologia consumada, está vivendo. O reino não é disputa. O reino não é pregar por inveja. O reino não é tentar difamar A, B, C. O reino é paz, é gozo, é alegria. Esta tríplice espiritual em que só aqueles que entendem perfeitamente um tipo de mensagem como esta pode vivenciar, pode descansar e dizer: eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meu nome é Geraldo Moraes. Não, esquece isso. Pastor é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Não. O líder é Cristo. É Ele que conduz. É Ele que alimenta e cuida. Nós somos membros uns dos outros para servir uns aos outros em amor. Eu estou aqui edificando-me com o seu amor e edificando-lhe com o meu amor. Receba o meu abraço, o meu carinho. Amanhã, 5h20, manhã de confissão. Assim é? Graça e paz. Até amanhã, querendo Pai.